Olá, boa tarde a todas, Olá, boa tarde. todos, todes. Estamos aqui hoje, como a gente avisou, meia hora mais tarde, mas, como sempre, batendo o cartão aqui, com o nosso programa que já virou uma tradição aqui do sábado à tarde, Mulheres na Pandemia. A gente está aqui esperando o pessoal chegar. A gente avisou que hoje seria um pouquinho mais tarde, então vamos ver aí se o pessoal vai entrando na sala. A gente está aqui hoje com uma honra, né, Margarete, com essas nossas convidadas incríveis que Nossa. daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês. E enquanto isso, eu vou falando um pouquinho. A maior parte das pessoas que está aqui com a gente já está virando habituê, então já conhece qual é a nossa ideia aqui, né, no Mulheres na Pandemia, mas para quem não conhece, para quem está vindo pela primeira vez, a gente gosta sempre de, nesse momento inicial, nesses 5 minutos iniciais de aquecimento, falar um pouco de qual é a proposta. Bom, essa foi uma iniciativa, então, da Margarete Pedroso e minha. Margarete, procuradora do Estado, ela é da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e eu, psicanalista, e a gente notou que durante essa quarentena forçada e essa quarentena parcial também, porque além do problema sério, né, do nosso governo de não ter levado a sério todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, também não deu condições para as pessoas poderem ficar em casa e poderem se resguardar e poderem se proteger da contaminação da Covid-19, como vários países, a maior parte dos países do mundo o fez, não é? Mas além disso, que já é uma questão muito dramática, nós constatamos que aqui no Brasil, talvez em outros lugares do mundo isso também aconteça, a casa, que deveria ser o lugar onde as pessoas poderiam se refugiar, se tornou, na verdade, o lugar mais perigoso para as mulheres, né? Então, a gente viu que o índice de violência doméstica cresceu muito, os números do feminicídio, do assédio, uma série de medidas foram tomadas em relação a isso, mas, além disso, a gente também percebeu que a pandemia e a quarentena, e o pandemônio, né, como a gente gosta de dizer que no Brasil a gente está vivendo a pandemia e o pandemônio, o vírus e o verme, né, tudo junto. Uma coisa que também se revelou foi essa rede invisível de cuidados, né, que as mulheres, na verdade, fazem. As mulheres de classe alta, dependendo das mulheres de classe mais baixa, para poder ir trabalhar, os serviços domésticos, o cuidado dos filhos. Essas mulheres, por sua vez, também tendo que deixar suas famílias e seus filhos para cuidados de outras mulheres, as profissionais da saúde, da linha de frente, as profissionais de limpeza, grande parte dessas pessoas são mulheres, e isso para não falar, a dona Carmen vai poder contar para a gente como é que está essa realidade das pessoas que não têm casa, das pessoas que não têm onde se abrigar, ou seja, escancarou o fato de que se o coronavírus pega todos indiscriminadamente, como muitos dizem, do ponto de vista biológico, por outro lado, a gente percebe claramente que tem corpos e corpos, né? Ou seja, tem corpos mais vulneráveis, tem corpos. Se nós todos vivemos no mesmo planeta, nem todos nós vivemos no mesmo mundo, né? Então, escancarou a diferença de classe, escancarou a vulnerabilidade, escancarou a opressão, e tudo aquilo que a gente já sabia que existia, mas que agora veio à tona, e nós então tomamos essa iniciativa para chamar as mulheres para poderem falar em nome próprio sobre como elas estão passando por essa experiência, né?
cada uma delas com a sua especificidade, cada uma delas, a gente tem convidado a maior parte possível, né, de mulheres para representarem as diferentes classes sociais, as diferentes raças, as diferentes posições, os diferentes gêneros, e para a gente poder ter uma ideia de como o impacto disso tem sido, especialmente em relação às mulheres, e mais do que isso, como as mulheres estão lidando com essa situação e o que elas estão fazendo, inclusive, para reagir a isso como protagonistas, né, de uma resistência, digamos assim, a essa situação tão dramática que a gente está vivendo, né? Bom, então, essa é a apresentação mais geral. Eu queria dizer para vocês que a gente está tendo uma parceria muito bacana com a Rádio Cultura M de Curitiba. A Rádio Cultura M de Curitiba também está transmitindo o nosso programa através da sua web rádio, 930 AM, em Curitiba. E agradecer muito vocês todos que têm seguido a gente, acompanhado aqui essa nossa proposta, que já está no 6º episódio, uma coisa que foi feita de uma maneira totalmente espontânea, rápida, porque a urgência foi o que nos moveu, então sempre meio de improviso, uma coisa caseira, mas que está dando muita satisfação e orgulho para a gente, né, Margarete? Uma das coisas, inclusive, que estão, acho que para mim, pelo menos, assim, ajudando a passar por esse momento tão difícil. Eu vou passar a palavra para a Margarete, ela vai falar um pouco do episódio de hoje, da série Mulheres na Pandemia, que é mais do que especial. A gente está se superando, vamos falar a verdade, hein? Modéstia à parte. Está difícil saber o que é melhor aqui. Isso aí já não é nem sonho mais, né? O que era um sonho de um desabafo virou realmente uma grande realidade, e hoje mais que sonho, né? Hoje eu vou até falar, hoje eu tô de tiete aqui, da Carmen, da Eugênia, eu vou ficar aqui só de tiete, depois eu quero até autógrafo. Sou fã de vocês. Eu acho que hoje nós reunimos, assim, 2 assuntos que nos são muito caros, né? Nós vamos falar de mulheres e de direitos humanos. Então, isso só tem que ser muito especial, né? Porque não dá para separar a luta dos direitos humanos da luta das mulheres, assim como não dá para separar a luta racial da luta dos direitos humanos e das mulheres. Então, eu acho que hoje dá um link de tudo que a gente já falou nas semanas que nos antecederam. É bem isso, acho que a ideia desses encontros aos sábados nasceu por causa das mulheres na pandemia, mas a partir daí, por causa justamente das vulnerabilidades que só ficaram acentuadas com a pandemia, com a necessidade de quarentena, que outros assuntos foram surgindo e outros canais e outras necessidades de escutas e de falas que foram surgindo. Então, hoje é a concretização, assim, de um grande elo mesmo, porque eu acho que a partir de agora a gente deu um desfecho, né? Porque a gente vai falar de direitos humanos e de mulheres, né? E com 2 pessoas mais do que especiais. Como todos sabem, nós vivemos em um tempo em que os discursos de ódio se proliferam e as desigualdades tornam-se cada vez mais latentes. A luta por igualdade de raça, gênero, classe, por direito à vida, à dignidade, à moradia, à saúde, nunca foi tão premente. A desigualdade gera a impossibilidade de fruição de direitos, isso nós sabemos. Direitos que deveriam ser a todos garantidos e, consequentemente, essa desigualdade impossibilita o exercício pleno da cidadania. Nós não podemos falar em cidadania com tanta desigualdade. Também é a desigualdade que mantém certos grupos em situação contínua de privilégio, no extrato social e no domínio do poder.
o que gera um ciclo vicioso no sistema, ou seja, as desigualdades alimentam os privilégios, que, por sua vez, geram mais desigualdades. Desta forma, lutar pela efetivação dos direitos humanos é hoje, mais do que nunca, urgente e revolucionário. A luta pelos direitos humanos é, sobretudo, a luta pela garantia do exercício da cidadania e, por consequência, faz parte da defesa pela democracia. E é isso que a gente vai falar hoje, é disso que a gente vai falar hoje, e falar de direitos humanos com mulheres, e com mulheres incríveis. Eu já vou começar apresentando. Nós estamos recebendo aqui, na tarde de hoje, a Carmen, uma lutadora, líder do MSTC, que é o Movimento dos Sem Tetos do Centro, ganhadora de diversos prêmios, dentre eles o da Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas. A Carmen, ela é atriz, premiada no filme A Era do Hotel Cambridge, criadora da Ocupação 9 de Julho, e está aqui hoje para falar um pouco para a gente sobre mulheres e movimentos de moradia e direitos humanos. Muito obrigada, Carmen, que está voltando agora. Carmen, eu já te apresentei, tá? Mas, enfim, a Carmen, que está lá, né, na verdade, sustentando ali junto com muitas mulheres, que a gente sabe o quanto o movimento de moradia é feito por mulheres, né? E na Ocupação 9 de Julho, que, na verdade, abre as portas para todos nós, para irmos lá, e que virou, mais do que nunca, um símbolo de resistência. Seja bem-vinda, Carmen, é um grande prazer estar aqui com você. Você já quer falar? Eu apresento a Eugênia, depois você fala. Apresenta a Eugênia, por favor. Eu vou estar andando, tá? Beleza, tá legal. Tá jóia. Tá bom? Tá jóia. Tá. Eu vou apresentar a Eugênia e depois eu te passo a palavra, você dá um oi pro pessoal. Tá bom, Deixa amor. eu apresentar Obrigada. a Eugênia aqui, peraí. Vai lá. Vamos lá. Vou apresentar a Eugênia. A apresentação oficial, né? A Eugênia Gonzaga é procuradora da República e mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. A sua principal atuação é na área de direitos humanos, com ênfase na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e na promoção. Posso ligar o microfone aqui da dona. Pronto. Agora ficou melhor. Sigo aí, então. Na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, na promoção de temas relacionados à justiça transicional, direito à verdade, à responsabilização e à memória, no tocante aos crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura militar. Eugênia é uma querida amiga também, a gente tem várias lutas em comum, né, Eugênia? Muito prazer de ter você aqui, como sempre, mais uma parceria. Então é isso, agora a gente queria passar a palavra para vocês, acho que a dona Carmen podia começar falando um pouquinho, se apresentando, né? A gente sempre gosta de fazer essa apresentação formal e depois cada uma falar um pouco do seu trabalho, da sua luta, e aí a gente vai batendo bola aí, assim que a gente tem feito. Vou passar para a Carmen então, tá bom? Vamos lá, Carmen, fala um pouquinho aí de você, né, da sua luta, da sua história, se apresenta um pouco para a gente, por favor. Acho que o microfone dela. O microfone, tá? Estou tentando ligar, deixa eu ver aqui. Estou tentando. Boa tarde. Oi. Olá. Boa tarde, pessoal. Tá ouvindo? Sim. Tudo bom? Eu vou pedir desculpa, porque eu estou indo para uma outra reunião presencial, mas eu estou aqui na live e queria dizer o seguinte: primeiramente, agradecer por estar aqui, tá? Para mim é uma honra. Eu sou Carmen Silva, líder do MSTC,
sou do Movimento Sem Teto do Centro, e hoje, com a pandemia, nós, mulheres da luta pela moradia, só viemos afirmar aquilo que a gente já gritava há anos, né? Que era o direito a ter uma casa, porque todo direito, ele passa por você ter uma casa, tá? E nesse ter uma casa, para se garantir até a própria saúde pública, é preciso que se tenha uma moradia digna. E nós, quanto mulheres, a gente tem afirmado que o conceito da moradia não é só para ter uma caixa quadrada, onde a pessoa entra e sai, ou seja, jogada lá dentro. O conceito da moradia passa para que as pessoas também possam ter outros direitos, é a porta de entrada de outros direitos. Tá? Não sei se eu me fiz entender, se é esse o meu tempo, mas acho que vai ter perguntas e a gente vai continuando a falar, tá bom? Eu vou respondendo. Inclusive Maravilha. dizendo o que nós, mulheres da moradia, estamos fazendo, né? Nessa época de pandemia, porque a gente não pensou somente em nós. A gente tem trabalhado também para que outros subnúcleos sejam alcançados. Tá? Maravilha. Acho que a gente pode passar para a Eugênia se apresentar, falar um pouco, e a gente já passa para a senhora de novo, tá, dona Carla? Tá bom, tá certo, fica à vontade. Vamos lá. Oi, Eugênia. Espera aí, deixa eu desligar seu microfone. Aí. Abri aqui. Pronto. Nossa, depois da apresentação da Carmen, eu acho que não precisamos, né, nem falar o que é direitos humanos, né? Direito humano é direito de gente. É uma definição muito simples, que a gente não precisa recorrer a nenhum livro para entender, né? E o que a Carmen acabou de falar é isso, né? Direito de gente. A gente, como diz aí a música, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E nesse momento, né, o mínimo, né, as pessoas precisam ter um teto. Né? As mulheres na pandemia e os direitos humanos. Eu fiquei aqui, né, também refletindo, né, qual seria a minha contribuição para esse tema, e a gente não consegue, né, sair desse choque, né, de ver que a grande maioria, né, das mulheres, das pessoas nesse país ainda não tem o mínimo, o básico necessário para enfrentar uma situação dessas, né? A gente chama nos direitos humanos o mínimo da dignidade humana, né? Que é o teto, que é ter aquela comida, e o Brasil não tem, é como se isso fosse, né, natural, e agora a gente está vendo a falta disso tudo, né, representando em números de mortes, né? As mortes agora atingem as pessoas mais pobres, as pessoas negras, as pessoas mais vulneráveis, porque nós, né, estamos aqui bem protegidos, né, na nossa casa, com vários cômodos, mas a grande maioria da população brasileira, né, não tem. Então, esse direito humano, né, o que é um direito humano, né, esse direito de gente, né, o que nos traz dignidade, ainda é um sonho, né, para a grande maioria da população, e nada torna isso mais escancarado, né, do que uma situação dessa de pandemia, e uma situação de pandemia sob um desgoverno, né, porque nós não estamos vivendo sob um governo, a gente está vivendo sob um desgoverno. Quando a gente vê outros países, a maneira que enfrentam, e a gente vê o que está acontecendo aqui, né, é como se estivéssemos mesmo assim, à deriva, desculpa, né, até começar assim, então, para baixo, né, Margarete, Ana Laura, né, antes de tudo, obrigada pelo convite, parabéns para vocês aí pela iniciativa, e uma honra também para mim aqui, fico muito agradecida da Carmen aceitar também, né, participar, e sempre que eu a ouço e tenho, né, sempre esse contato, a gente vê, realmente é isso, né, não precisa fazer nenhum doutorado, né,
ou melhor, não precisa nem falar que tem doutorado, né? Para que falar que tem doutorado, né? Como fez agora, né, alguém para assumir o ministério, né? É muito simples a gente saber o que é preciso, né, para garantir dignidade para uma população. A Carmen traduz isso tudo muito bem. Estou aqui para dar minha contribuição para vocês, para contar sobre o que eu faço nesse tema e a gente bater esse papo, tá bom? Muito obrigada. Ligar aqui o microfone. Carmen, sabe o que eu queria você falar um pouco? Acho que tem algumas questões que são muito importantes, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da criminalização dos movimentos sociais e, mais especificamente, dos movimentos por moradia, né? Existe um preconceito muito grande em relação a uma parcela da população, e a gente sabe disso, né, quer dizer, de considerar as ocupações quase como se fossem, assim, um ato, como alguns dizem, né, contra a propriedade privada, né, como Verdade. se não houvesse, vamos dizer assim, mais imóveis desocupados, né, no Brasil do que pessoas precisando de moradia, que deveria ser um direito fundamental, um direito humano fundamental, o direito à moradia, o direito ao abrigo. Acho que agora, mais do que nunca, essa situação de vulnerabilidade expõe isso que deveria ser óbvio para todos. Sabe que os movimentos, né, por moradia são criminalizados frequentemente, e você, mais especificamente, assim como a sua família, sofreu isso de uma maneira muito particular, né? Sua filha foi presa, enfim, você sofreu na pele toda essa situação lamentável, né? Violenta, enfim, completamente injusta, mas a gente sabe que isso ainda é algo que está no imaginário das pessoas, né? Como se as invasões fossem uma inversão completa, né? Quer dizer, um crime contra os direitos humanos, que é deixar as pessoas sem moradia, vira algo naturalizado, e as pessoas que resistem, que lutam contra essa desigualdade, que são criminalizadas, né? Então, uma inversão perversa do que deveria ser, né, os direitos básicos das pessoas. E como você tem muita experiência com isso, porque você, além de ser, enfim, a sua história, a sua trajetória, acho que mostra a importância dessa luta, mas você também, mais recentemente, viveu isso na pele, sua família viveu isso. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência para a gente, né, para quem está ouvindo e talvez até não conheça tão de perto essa história, e talvez até tenha uma visão equivocada a respeito disso, né? Acho que é uma oportunidade também para você falar disso, né? É verdade. Inclusive, nós estamos hoje no dia 27 de junho, há 3 dias, 1 ano, né, após a prisão da minha filha, do meu filho, do meu pedido de prisão, do pedido de prisão da minha outra filha, da minha nora. Quer dizer, criminalizar os movimentos sociais é a forma mais perversa que o Estado acha, que alguns setores do Estado achou, porque nós já vemos apontando essa questão da falta da moradia e da luta pelo direito há anos, né? Nós estamos gritando que não basta ter um Estado cheio de resoluções se elas não são executadas. E que aqui o direito é tratado como mercadoria. E quando nós procuramos insurgentemente declarar e apontar que o Estado é falho, né, na conjuntura de se formalizar políticas públicas de garantia de direitos, a gente vira caso de polícia. Então, há muito tempo que a gente vem denunciando que a falta da moradia acarreta vários problemas, e não só para quem não tem a moradia, mas também para o próprio Estado. Ocupar um imóvel abandonado é uma questão de saúde pública, porque esses imóveis abandonados, eles estão ali no entorno ocasionando muitos problemas, não só de segurança, mas também de doenças, porque se falou muito de dengue, né?
mas já viu quantos prédios vazios e cheios, com suas caixas d'água cheias de água e cheias de mosquito da dengue? Já viu o retorno de pragas como escorpião, baratas, né? Tudo isso são acarretados pela forma como esses prédios estão inutilizados, abandonados e cheios de lixo. A cultura aqui brasileira é quanto mais abandonado o prédio está, mais ele fica valorizado, né? É uma cultura que passa por questões de fora da lei, porque são devedores de IPTU, né? São pessoas que deixam prédios cheios de infectos, de lixos, né? De infectos de doença, de pragas. E, para dizer a verdade, tudo isso que a pandemia hoje aflorou, trouxe da invisibilidade, como os 32 milhões de pessoas sem CPF, né? Os movimentos sociais já vêm fazendo essa narrativa há anos. Inclusive, eu fui criminalizada também. Numa das acusações é que eu pedia para tirar o título de eleitor. E os 32 milhões de brasileiros que não têm título de eleitor e que não pôde acessar a verba emergencial é justamente que não tinha título de eleitor, deixou de votar, né? Então, para que é que serve também o TRE? Para que é que servem essas instituições? E vou te dizer uma coisa, a primeira providência que nós, quanto movimentos, tomamos, quando dia 17 de março foi anunciado a primeira morte do Covid, foi o quê? Foi fazer com que as nossas ocupações não gerassem nem tivesse nenhum caso, porque o meu receio é se tivesse 2 ou 3 casos de Covid em qualquer uma das ocupações, mais uma acusação eu teria nas costas, né? Ia dizer que fomos nós que ocasionamos o Covid. Então, é muito doloroso você ser criminalizada, né? Inclusive, na maior perversidade, ficar foragida, andando com uma mala há mais de 100 dias, sem ter um local fixo, quando você simplesmente só estava dizendo ao Estado que era necessário ter um lar, que é necessário o ser humano ter um local para se acolher. E é perverso ver seus filhos presos, porque você sempre procurou trabalhar e mostrar para eles que nada veio fácil e que tudo seria com luta, né? Porque todos meus filhos são ativistas, né? Da luta pelo direito, não digo só da moradia, mas o direito de existir, de ter uma educação, o direito de comer bem, o direito de vestir, o direito de trabalhar, o direito de estudar, que é isso que o direito de ter cultura, porque é isso que o cidadão necessita, de coisas mínimas, direitos já garantidos e que são impossibilitados de alcance pela falta de acesso. É muito perverso, e o mês de junho, para mim, é um mês de junho de muita apreensão, porque eu ainda acordo sobressaltada, pensando que a polícia vai invadir minha casa por mais uma acusação. E confesso a vocês que tenho o maior receio, né? Esse processo é um processo perverso. E tudo que nos acusaram é que hoje a pandemia vem demonstrar. É a afirmação de que os movimentos sociais são os intermediários do poder público com a população dos mais vulneráveis. Está sem microfone, Ana. Oi, Margarete, você não quer tomar a palavra aí, perguntar? Quero. Bom, eu vou perguntar para a Carmen novamente, fazer uma pergunta mais para a Carmen, que eu não sei se a Carmen vai ter horário aí, que ela disse que tem outra reunião, e aí depois a gente emenda para a Eugênia, se a Eugênia não se importar, só para não atrapalhar aí a rotina da Carmen, não sei quanto tempo ela vai ter para a gente. Carmen, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a participação das mulheres e a importância da participação das mulheres dentro do movimento de moradia. Nós sabemos que a maior parte das famílias brasileiras, hoje mais de 50%, são chefiadas por mulheres. E são essas mulheres que são aquelas que são responsáveis por toda a estrutura da família, desde
conseguir um lugar para morar até o sustento, né? Por outro lado, como até a Ana Laura colocou no início, as mulheres precisam de uma rede de ajuda, principalmente as mães, né, de crianças menores. Então, eu sei e gostaria que você explicasse um pouco como que é a participação dessas mulheres militantes. Nós sabemos que a participação das mulheres na política, de modo geral, é uma participação ainda muito difícil, né? Seja dentro dos movimentos sociais, nos sindicatos, nas associações, até, né, partidos políticos e dentro da política nacional. Mas, por outro lado, o movimento de moradia ele tem uma característica muito, muito particular, principalmente o movimento de moradia urbana, que tem como líderes mulheres na maior parte das vezes. E isso eu acho, assim, uma coisa bem interessante de você compartilhar com a gente, para falar um pouco, né, o quanto é difícil ser mulher sem teto, ser mulher que chefia famílias e, ao mesmo tempo, ser mulher que faz política, que reivindica direitos, que reivindica espaços de poder e que hoje tem um grande destaque dentro do movimento, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa participação das mulheres no movimento de moradia. Realmente, a participação das mulheres no movimento moradia ela é muito mais ampla do que a dos homens, né? Ou seja, as mulheres que são arrimo de família e as que vivem numa situação de parental, né? Com casadas, mesmo assim são elas as maiores incentivadoras, né? Mesmo para a família parental, elas são as maiores incentivadoras, elas são mais corajosas. E o movimento moradia urbano realmente tem como característica o empoderamento da mulher. Quando a mulher chega até nós, ela chega pela necessidade, né? A necessidade de realmente dar uma dignidade para seus filhos, ou seja, para a sua família, que ela está cansada de viver muitas vezes pagando aluguel caríssimo, porque você sabe que a maioria das mulheres que estão na linha de frente, mesmo elas fazendo o mesmo trabalho que os homens, ainda ganham menos, né, que os homens. Realmente não tem seus trabalhos valorizados. E ela tem uma jornada tríplica, né? Além de cuidar da casa, cuidar dos filhos, tem que levar para a creche, tem que trabalhar, tem que ir buscar, e o salário é o mínimo. Então, ela aparece no movimento pela necessidade de dar uma vida digna, mas também pela perspectiva da resistência dela. A mulher, ela, quando se aproxima da luta, ela vem com todo o sentido de participar mesmo. E o movimento tem como prática trabalhar deliberando funções para que essas mulheres elas possam também ter o papel de líder, de liderar também, né? Tanto que a gente adota uma medida que nós temos os mediadores de conflito, e a maioria, 80% são mulheres, e que também participam efetivamente da vida pública, participam de conferência, participam dos vários conselhos. Hoje nós temos muitas mulheres conselheiras tutelares, mulheres conselheiras de habitação, mulheres conselheiras gestoras de parques, né, de quadras, do bairro, né, mulheres que estão aí na luta, além dela ter a compreensão que ela precisa estar engajada, ela também luta pelo direito e pelo acesso. Então, a maioria realmente são mulheres, né? Na linha de frente dos movimentos sociais, são mulheres e principalmente nas ocupações. Ela cuida, elas estão nas portarias, elas estão nos vários conselhos, elas estão na mediação de conflito, elas estão também na troca, né? Porque nas nossas ocupações, por exemplo, se uma mãe não tem como dar a continuidade da escola, porque é meio período, a outra mãe toma conta, então tem várias oficinas para que as crianças possam ter uma continuidade da escola. Muito bom, muito importante mesmo, né? Eugênia, eu vou passar um pouquinho a palavra para você. Eu queria te perguntar o seguinte: você sabe, bom, eu como psicanalista, né, tenho maior
preocupação com essa questão da memória, da transmissão, né? Eu acho que eu faço um diagnóstico aqui, né, muito particular, de que grande parte do que acontece no nosso país tem a ver com o fato da gente não ter passado a limpo a história. Eu acho que isso é uma ferida simbólica na construção da nossa sociedade, do nosso laço social. Eu acho que é um trauma, né, que ficou mal elaborado e que tende a voltar, e eu acho que vai continuar voltando enquanto a gente não tratar disso, né? E, bom, eu conheço a sua trajetória nesse sentido, né? Sei do seu trabalho incansável, né? Com essa questão da memória, né? Você que era a coordenadora da Comissão de Mortos e Desaparecidos foi exonerada pelo atual presidente da República. Você estava fazendo um trabalho incrível, né? Ali com as ossadas de Perus, que a gente sabe que era um cemitério clandestino, no qual eram desovados, né, os cadáveres não apenas de perseguidos pela ditadura civil-militar, mas também por grupos de extermínio, né, e um trabalho, inclusive, aí, com colaboração de vários institutos científicos, inclusive fora do Brasil, fazendo esse reconhecimento a partir do DNA, né, dos ossos desses desaparecidos e conseguindo, então, esse resgate da humanidade, né, porque desaparecido é uma entidade abstrata, né, quer dizer, não é morto, não pode ter atestado de óbito, então os familiares não podem ter reconhecido seu status de viúva ou de órfão, então não pode ter pensão, não pode ter os rituais fúnebres. A gente sabe que isso tem consequências devastadoras na subjetividade dos envolvidos, né, mas para além da questão mais individual de cada uma dessas famílias, que já seria suficiente e dramaticamente suficiente para justificar esse trabalho, a gente sabe que isso é uma ferida no coração da nação brasileira, né, vários países, todos os países da América Latina, né, tiveram esses processos de julgamento, né, e punição dos envolvidos nos crimes de tortura, de assassinato dos militantes políticos e daqueles que se colocaram contra as ditaduras, e no Brasil isso não aconteceu, né. Eu sei também, né, que você, com vários outros, eu inclusive participei de atos nesse sentido, depois, né, da tomada de posse do atual governo genocida, né, e fascista, começou um outro movimento chamado Vozes do Silêncio, que tenta, de alguma maneira, dar voz a essas vozes silenciadas, né. Eu queria que você falasse um pouco para a gente disso, né, desse trabalho, de qual a importância disso, enfim, né, principalmente nesse momento, né, que a gente está passando aqui no Brasil. Enfim, se você pudesse falar um pouco disso, acho que seria bem importante aqui para a gente. Bom, acho que depois era importante saber como é que está o tempo aí da Carmen, né, para a gente aproveitar bastante a presença dela. Estou por aqui. Ana, eu tenho a mesma percepção sua, né? Inclusive ontem escrevi um artigo no jornal GGN falando exatamente isso. Nós estamos hoje vendo policiais, autoridades, governadores falando, né, escancaradamente, né, sobre tortura. O policial bom é aquele que mata, é aquele que tortura, e Dória e outros governadores, né, Witzel, na Bahia, parece que eles são mais eleitos quanto mais eles falam a favor da tortura. Então, a tortura é uma coisa assimilada no Brasil, a violência, a morte, né, do outro, a desvalorização da vida, daquilo que essa população considera que são pessoas fora da lei, que a gente está vendo que é um conceito até, né, subjetivo, né? Então, o Brasil ele flerta, né, tranquilamente com isso. E a responsabilidade de nós estarmos hoje vivendo isso, né, quem não liga para a morte de pessoas que estão em conflito com a lei, também não liga com a morte de quem, por azar, está numa situação de pegar um vírus como esse, né? A desvalorização da vida ela leva, né, a esse conjunto de fatalidades.
E isso vem realmente da história brasileira, né? O Brasil, como diz o sociólogo Gessé de Souza, ele tem o escravagismo na sua veia, né? A história da escravatura é uma história de tortura, uma história de morte, é uma história de assassinato, é uma história de negação de direitos, negação da dignidade humana, né? E o Brasil tem isso no seu DNA, né? Algumas pessoas são menos gente, né, do que outros, e isso continua, né? A gente ouve piadas dentro de casa, né? Vai procurar uma faxina para fazer, né? Vai pegar no cabo da enxada, né? Qualquer pessoa que algum negro esteja, né, pleiteando alguma posição diferente, né? Isso é horrível, né? Isso está intrínseco, né, na cultura branca, né? Branqueada brasileira, né? Porque todos nós também somos, né, de algum modo afrodescendentes. E isso com a ditadura apenas se aprofundou, né? A ditadura, ela colocou junto com esse público que sempre foi excluído, que sempre foi desaparecido em todos os sentidos, né? No sentido do direito, como disse a Carmen agora há pouco, no sentido do CPF, no sentido de não ter um documento, de não ter uma casa, né? E de que morre e ninguém sabe que morreu, né? Quantas pessoas morreram, né? Nessas enchentes, nesses fatos históricos aí, né, ao longo da construção do país, são pessoas escondidas. Quando chega a ditadura, vem esse conceito do inimigo interno, né, e aqueles que ousaram, né, brigar ao lado desses excluídos, talvez nem exatamente sabendo, né, que estivessem ao lado, né, mas de algum modo também se tornaram esses inimigos, essas pessoas não gratas, eles também foram mortos, torturados, assassinados. E o que aconteceu, né? Esse poder branco, branqueado, que o Brasil sempre teve, né? O que ele fez? Ele fez um pacto com os militares para ter uma lei de anistia, né? Totalmente escamoteada ali para permitir interpretações inverídicas, né, insustentáveis, mas que ficaram ao longo do tempo. E esse pacto, né, dessa elite branca, branqueada, dessa coisa excludente, simplesmente foi reiterado na Constituição de 88, foi reiterado nas diretas, né? O próprio Tancredo, Sarney fizeram seus pactos de impunidade, de garantir que os militares continuassem intocáveis, né? Então disseram, olha, isso não é importante para a gente, vamos deixar passar, o importante é a gente tomar o poder, né? E tomaram o poder de volta dos militares, mas deixaram sempre os militares nessa moita aí, né? Continuam cuidando, olha, se ultrapassarem aí as medidas da luta por justiça social, a gente está aqui. E olha lá, não vou fazer nada com a gente, hein? Porque senão a coisa não vai ser boa. Não, pode ficar tranquilo. Eu não estou inventando isso, né? Se você pega a entrevista do Nelson Jobim, escritas, né? Está escrito. Eu trabalhei muito, ele fala, né, para os presidentes da República, né, desde Sarney até Lula, né? Eu trabalhei para manter esse pacto com os militares. Até a anistia, até a indenização que pagaram para a família do Lamarca passou pela autorização dos militares, né? Então a gente continua vivendo essa situação, e depois que um partido dito progressista, que eu também tenho muitas questões em relação ao PT, eu acho que a gente também está muito nessa situação, porque nem PSDB, nem PT não fizeram justiça de transição, não trataram a saúde como deveria, não trataram a moradia como deveria, como a Carmen está falando, direito à comunicação social, reforma agrária. A gente tem tanto a reclamar desses governos, mas mesmo assim eles ainda avançaram mais, principalmente, né, nesse período Lula, Dilma, ainda avançaram um pouco mais na questão dos direitos sociais. E por isso eles caíram. Não tem a ver com corrupção, né? Dava para ter, por exemplo, processado os focos que existiam, mas sem quebra da Constituição, né? Então caíram porque trabalhavam por direitos sociais, né? E os militares continuam apoiando qualquer um que venha, né, com uma bandeira contrária, né, a esse tipo de justiça social. Eles querem criminalizar os movimentos sociais, como a gente está vendo aqui.
E é isso, né? Nós estamos hoje vivendo exatamente, né, o legado da não justiça de transição. As pessoas não sabem o que foi ditadura. Eu não sabia, eu só tenho hoje a visão que eu tenho porque eu fui trabalhar no tema, eu fui estudar, porque, sinceramente, eu frequentei uma escola sem partido, né? A chamada sem partido, uma escola totalmente silenciada pela ditadura. A gente aprende, né, que ontem ainda conversava com o Ivan Seixas, né, na outra live que fizemos ontem. O Tiradentes, ele foi um inconfidente, quer dizer, ele não foi um herói, ele foi uma pessoa que burlou as leis. O Cláudio Manuel da Costa não morreu na tortura, ele se suicidou de vergonha. A gente aprendeu isso, eu aprendi isso, né? Então a gente vem de uma escola, né, fascista, que já ensina essas coisas para a gente fica de algum modo, com o pé atrás com essas pessoas aí, né, que morreram. Isso assim, eu estou falando de uma visão muito pouco politizada, né, essa visão assim, da grande população. Eu me coloco nesse sentido, né, que estudou escolas do interior, escolas públicas, a gente não teve essa visão, né? E é isso que a grande população hoje brasileira tem. Não sei, acho que até a Carmen, que trabalha aí bastante com os movimentos do sem-teto, do centro, ninguém se identifica com essa luta da ditadura, porque é uma coisa assim que eles nem sabem direito, né? A grande população nem sabe direito o que estava acontecendo. Por quê? Porque não teve medida de memória, não teve medida de verdade, não teve processo, essas pessoas não foram punidas, né? Não teve reforma das instituições. A primeira coisa, quando você muda de um regime autoritário para um regime democrático, é você modificar a forma das instituições. Não modificaram nada. Pelo contrário, as Forças Armadas, os órgãos de segurança, continuaram sempre admitindo e promovendo quanto mais amoldado, né, a pessoa fosse a esse sistema conservador. Né? No caso do concurso, do Poder Judiciário, do Ministério Público, a gente tem, então, essa possibilidade de renovação da carreira. Mas é a mesma coisa. Quando você começa, assim, vamos dizer, a levantar muito a cabeça, né, você já fica visto aqui como aquela pessoa meio out, meio fora ali do padrão, né, do comum. E a gente vê hoje o Judiciário na sua cúpula, no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, é uma coisa assim, absolutamente conservadora. Eu até, você falou do Voz do Silêncio, né? Desde que eu fui exonerada da comissão, também houve toda uma modificação interna no Ministério Público. Eu era procuradora federal dos direitos do cidadão adjunta, né, da Débora Duprá. Ela encerrou o mandato e agora a pessoa que a substituiu vai ter uma condição absolutamente diferente. Nós que sempre atuamos nesses temas não estamos, né, nem sendo requisitados, né? Então eu estou fazendo uma atuação absolutamente burocrática, né? Como devo, né? Centenas de processos por mês, mas eu sempre fiz essas centenas e também essas atuações em prol dos direitos humanos. Hoje eu não tenho mais, né? E aí, por isso, eu até estou me dispondo, né, a ajudar, substituindo na Procuradoria-Geral da República nos processos do STJ. Eu estou chocada, né, com a cabeça assim, do que eu vejo nos julgados. Né? Chega lá um caso que o menino era um radinho no morro, né, e aí a polícia vai chegando, o menino joga o radinho longe, sai correndo, e ele é pego, e então ele é processado por tráfico e formação de organização criminosa. Então ele fica preso. Preventivamente, esse cara não sai, só chega lá no tribunal, no Superior Tribunal de Justiça com habeas corpus e olhe lá. E aí eu dando parecer num outro caso, em que um pai abusou da menina de 8 anos, ele abusou por um ano inteiro, cometeu inúmeras situações de atos libidinosos, uma conjunção carnal. O tribunal deu só a pena, o aumento mínimo, porque não ficou comprovado que foram muitas vezes, porque a conjunção carnal foi uma vez só, e os atos libidinosos não sabe dizer exatamente quanto foram. Então, assim, onde está? A cabeça é essa de julgador, né, que trata com tanta gravidade uma coisa que não tem gravidade nenhuma, né? Gente, o tráfico de drogas hoje, ele é um problema de saúde pública. Hoje, o que causa mais danos é a perseguição ao tráfico. Isso é o que causa mais dano à população, né? Imagina um pai que abusa de uma menina de 8 anos, né? Esse é visto com mais parcimônia do que um carinha ali que se envolveu no tráfico de drogas, né? Então, a gente está...
eu não sei, realmente vivendo assim, essa coisa absolutamente, né, distorcida. E eu acho, né, Ana, como você me perguntou, né, foi falta de memória? Foi falta de memória, mas a gente tem esse DNA. A gente tem esse DNA. Tem esse DNA pela tortura, pelo racismo, e a gente tem que lutar contra esse DNA. Então, a luta, a memória é um passo. Agora, a gente tem aqui todo um caldo realmente que talvez vocês da área da psicanálise, né, tenham mais condições de dar aí soluções do que a gente da área jurídica, né? Eu já ando meio desacreditando um pouco nas soluções vindas da área jurídica. É isso. Eu só queria perguntar para a Carmen se ela tem horário. Como é que está seu horário, Carmen? Ô, meu amor, eu tenho um horário sim. Eu estou aqui ainda por uns 20 minutos, pode ser? Então ótimo. Então eu posso fazer uma pergunta para a Eugênia? Aham, então tá bom. Não, só puxando o gancho, Eugênia. A Carmen, eu também... Ela disse que tem 20 minutos. Eu acho que a gente pode fazer uma rodada ainda e depois joga para ela já fechar, de repente, já a última para ela responder. Eu só queria puxar um gancho, né, que a gente está aqui falando de direitos humanos. Eu acho que você é uma referência dentro da Procuradoria da República, né, em direitos humanos e toda a sua luta pelo resgate da memória. E eu acho que é bem interessante o que você colocou, que nós não contamos nossa história, mas é mais do que isso. Eu acho que nós já não contamos a nossa história, diferente de outras ditaduras de outros países, porque nós temos uma origem que é colonialista, escravocrata. Nós não contamos a história da escravidão no Brasil, não é que nós não contamos a história da ditadura, nós não contamos, você falou muito de ensino, porque aqui lembrando de quando eu estudei no colégio, como a gente estudou a Lei Áurea, como a gente estudou a abolição da escravatura, como a gente estudou a descoberta do Brasil, a catequização dos indígenas. Quer dizer, nós não contamos nunca a nossa história. Então, é claro, né, eu acho que a ditadura de 64, o golpe de 64 é uma história recente, e aí contemporânea nossa, né, e por isso que a gente fala mais disso, mas se a gente for olhar para o nosso passado, nós somos um país que nunca contou adequadamente a sua história. E num passado bem recente, né, nós tivemos uma presidenta da República que foi tirada com um golpe, travestido de um processo, né, que podíamos pensar que era um processo, mas não era, foi um golpe. O processo da Lava Jato, tudo foi um golpe, tudo já fazia parte de um golpe, de uma tomada de poder que nós sabíamos para que era. Né? O presidente da República, que hoje a gente, né, às vezes ainda se choca com ele, mas na verdade ele foi eleito com um discurso real. Eu sempre costumo dizer assim, foi um presidente eleito cumprindo exatamente o que ele prometeu, né? O Bolsonaro, ele foi eleito para cumprir uma pauta de necropolítica, uma pauta LGBTfóbica, uma pauta machista, uma pauta genocida e uma pauta fascista. O discurso dele foi assim desde o começo, né? E a gente fala isso aqui várias vezes, porque eu acho que é importante a gente falar, porque a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Assim, ele não foi parar lá à toa. Ele foi parar com esse discurso e ele está fazendo exatamente qual foi o discurso dele. Ele, quando era deputado, ele pregava o estupro, ele pregava a tortura dentro do Congresso Nacional e ninguém fez nada, né? Então, eu acho assim, acho que essa coisa do resgate da história é muito importante, não é só de 64, acho que a gente tem que resgatar muita história, acho que a história da escravidão no Brasil é uma história que a gente precisa recontar, a gente necessita recontar, como a escravidão no Brasil foi a última a terminar e que nunca terminou, né? A Lei Áurea não foi o fim da escravidão no Brasil. Como os negros foram jogados na sociedade, como os negros até hoje são tratados dentro dessa sociedade, como há um projeto de eliminação do povo negro e do povo indígena nesse Brasil. Quer dizer, são coisas que a gente não fala e que a gente precisa falar. E eu acho que o seu papel, toda a sua atuação dentro da Procuradoria-Geral da República, da Procuradoria da República, é essencial nisso,
né? Então, eu acho que o resgate da história é importante para a gente reconhecer o nosso presente, para a gente saber o que é o nosso presente, quer dizer, a gente só entende o presente quando a gente compreende o que foi nosso passado, né? E a gente nunca compreende direito, porque a nossa história é o tempo todo falsificada, é o tempo todo mentida, é o tempo todo mal contada. E história de quem, né? E contada por quem? Vamos pensar quem conta a nossa história, né? Quem conta a nossa história é quem domina o poder, que são os homens brancos e héteros. São eles que contam a nossa história, são eles que estão na estrutura de poder, e são eles que ditam as leis e que organizam as instituições. Você entrou num outro ponto, assim, que eu acho essencial e que casa muito com a fala da dona Carmen. Nós temos as instituições ainda com todos os vícios desde lá do começo do nosso país, né? Então, assim, pensar na formação do poder judiciário, que poder judiciário é esse que se preocupa, que polícia é essa que se preocupa em criminalizar um movimento social, né? E não se preocupa com coisas que são muito mais importantes, como, por exemplo, né, imóveis que não cumprem com a sua função social. De que judiciário nós estamos falando, né? Que judiciário é esse que escolhe quem vai? Porque a gente sabe quem vai para a cadeia. A gente sabe por que a gente é a terceira população carcerária do mundo. A gente não é a terceira população carcerária do mundo porque se busca justiça, se busca cumprimento da lei. O sistema carcerário do Brasil é um sistema que é um sistema classista e racista e que serve para a escolha de corpos. Então, quando você coloca também os julgados do STJ, né, o rigor das penas, né, quem é que tem as maiores penas nesse país? Qual é tem vários estudos que estudam vários tipos de sentenças, e isso é muito claro, né? Quando um menino branco, de classe média, bom, para ele chegar no Poder Judiciário com porte de droga, né, já é raro, né? Já nunca chega. E se chegar, como que esse menino vai ser tratado ali? Ao passo que um menino negro e pobre, ele não precisa nem estar com a droga, basta ele estar no lugar errado na hora errada. E também, às vezes, ele não vai chegar no judiciário porque ele pode ser assassinado antes pela polícia, porque a polícia tem autorização para matar. É incrível como a polícia tem autorização para matar, e essa autorização não vem do governo Bolsonaro, essa autorização é histórica no nosso país. Falta formação para os policiais, e o policial em si, aquele que está na linha de frente também, ele também tem que ser enxergado como um trabalhador, e um trabalhador absolutamente precário, que na maior parte das vezes também mora na periferia, ganha muito pouco e não tem condições de trabalho. Quer dizer, e a gente não fala sobre isso, a gente fala de número de violência, a gente fala de número de corrupção, mas a gente não busca raiz. Então, a gente fala de corrupção, por exemplo, como é que nasce a corrupção? Quem alimenta a corrupção? A dona Carmen, que lida com moradia, ela sabe muito bem do que a gente está falando, né? Quantos imóveis ilegais existem nesse país e que não tem o mesmo rigor, digamos assim, de cumprimento da lei, como tem a ocupação 9 de julho. Garanto que aqui no Jardim Europa está cheio de imóvel ilegal, e se bobear não pagando IPTU por uma vida inteira, e ocupando parte da calçada, e etc. E cadê? E por que não tem fiscalização? De que corrupção nós estamos falando, né? Então, eu acho que essa seletividade da justiça, das instituições, é que nos levaram à derrocada. Se hoje nós estamos vivendo um momento de governo fascista, de um governo antidemocrático, é por causa disso tudo. E aí eu queria saber, na verdade eu sei que não tem solução para tudo isso, mas qual a saída da gente como sociedade civil, e eu acho que a dona Carmen pode ajudar isso também depois na resposta, né? Sociedade organizada e dentro do recorte de cada privilégio que a gente tem, porque nós somos, né, eu, Ana Laura e Eugênia, muito mais privilegiadas que a dona Carmen, né, e eu acho que nós temos que ter um compromisso maior com isso, e como sociedade civil, como organizar isso, como sair desse buraco, porque, na verdade, eu acho que a gente, e a pandemia trouxe, né, ela enfatizou muito mais as desigualdades, ela enfatizou muito mais
a violência, e ela escancarou todos os nossos problemas ali, né? Tá colocado, até do próprio governo, né? Agora, qual a saída disso? Porque a saída dentro de um processo legal, democrático, constitucional, mas para quem? Né? Aliás, a Constituição, a democracia, até hoje no nosso país, foi para quem? Foi para alguém? Porque a gente reclama tanto de um rompimento democrático, mas tinha democracia antes para a população, que não tem nem CPF, né? Que não tem o básico, quer dizer, não tem CPF, sendo que o nosso ministro da Justiça fala em CNPJ, né? E a gente já sabe que é para o CNPJ que se governa hoje, não é para os CPFs, né? E não é à toa que a gente está aí abrindo restaurante e bar semana que vem, né? É o CNPJ que importa, né? Só. Então, eu queria ouvir da Eugênia um pouco essa coisa das instituições, do processo democrático e qual a saída como sociedade civil mesmo organizada, porque como instituição acho que a gente teria que começar de novo, né? Mas a organização da sociedade civil e qual o papel da gente, mulher e privilegiada nisso. Margarete, eu estava pensando aqui, pela hora, eu acho que talvez fosse... É falar, Carmen, falar, né? Eu falei demais, eu sempre falo demais. Não, tá ótimo. Desculpa, Carmen. Se a Carmen puder, eu acho que até dá um gancho legal, se a Carmen puder falar um pouco do papel dos movimentos sociais nessa conquista da democracia e dos valores, e até da história, né? Eu acho que a Carmen falar um pouco de memória de história, acho que é legal também. Olha, gente. E pedir para a Carmen falar um pouco do trabalho que ela está fazendo lá na Ocupação 9 de Julho e como é que a gente podia ajudar também, né, Carmen? Nesse momento, né? Uhum. Posso falar sim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora está mais que provado com a pandemia que só o pacto solidário entre a sociedade civil, até mesmo investidores financeiros, e de quebra, se o poder público quiser, é quem vem salvar, né? E passa para lá de organização. A gente é passível de educação, mas não é educação restrita, né? Eu estou aqui ouvindo a Eugênia e ouvindo vocês duas, eu estou tomando uma aula. Eugênia, agora eu me dei conta que eu sempre estudei em escolas sem partido, né? E que na minha época ainda me salvou foi a SPB, porque se não tivesse a matéria da Organização Social e Política do Brasil, eu nunca tinha despertado a minha consciência, né, de injustiça, e até mesmo a ditadura, para mim, na minha época, passou como algo normal, né? Só agora a gente vem falar de desaparecidos, né, essa visibilidade aos invisíveis. E agora, em plena pandemia, eu te digo que nós descobrimos um mundo de invisíveis que até para nós, movimentos sociais, estava velado, tá? A miséria que incrusta o nosso país é muito grande, e é a miséria da desinformação. Mas a quem interessa esse povo tão desinformado, né? Por que é que as Carmen Silvas, as Marielles, as Pretas Ferreiras são presas, são mortas, as líderes indígenas, as líderes do povo sem terra, né, das irmãs sem terra, elas são mortas, né, porque não estão a olho da imprensa e da tal mídia, que ainda a gente tem como salvação a mídia alternativa, e o celular, que a gente pode filmar tudo, mas a gente vive à mercê da necropolítica. Já se escolheu quem morre e quem vive nesse país, tá? Eu não poderia deixar de dar esse desabafo aqui. Exatamente. E a primeira morte aqui no dia 17 de março, a primeira providência que eu já falei que nós tomamos foi encerrar todas as atividades do movimento, tá? Eu não sei se vocês lembram, né, mas eu sou proibida de entrar nas ocupações, tanto eu como Preta. E mesmo eu estando com essa proibição, eu não poderia deixar de tomar as devidas providências de longe. Primeira providência foi incentivar o isolamento social, mesmo que a gente sabe que o nosso povo é a linha de frente no trabalho, tá?
onde a gente tem as enfermeiras, as pessoas que trabalham com a diarista, as domésticas, as costureiras, e o que nós sempre procurando atuar foi na rede. E aí, nós criamos o Comitê Popular de Combate ao Covid na região central. Primeiro, que era prevendo atender a nossas ocupações, mas a gente viu que não poderia. Travou aqui. Acho que travou a fala dela. Vamos ver se volta. O sinal. Entendeu? Para São Paulo, quase a Adneris, né? E hoje nós estamos fazendo arrecadações, mas não é para nossas ocupações só. Porque toda a prevenção que nos criminalizaram foi a prevenção que hoje está dando a existência a quem mora nas ocupações, né? Hoje, nosso povo, 90%, todos receberam, tem documento, todos receberam a verba emergencial. Nós criamos um núcleo de trabalho para ajudar, para sustentabilidade. Eu não gosto da palavra ajuda, eu acho que tudo passa por oportunidade, né? Fortalecer as nossas famílias. Nós continuamos com o nosso almoço, que era uma vez mês no domingo, de outra forma, fazendo o mesmo sistema do almoço, que é cooperativa, mas produzindo marmitex para ajudar os mais vulneráveis, as comunidades que estão com vulnerabilidade, e não somente para a população em situação de rua, também uma comida de afeto, né? Hoje, na quinta e no domingo, a gente distribui 400 marmitex para várias comunidades, para o Pop Rua e também para comunidades em vulnerabilidade, porque a gente também está vivendo uma outra pandemia, gente, é a psicológica, é a pandemia psicológica, que nós temos hoje mulheres que estão vendo suas casas vazias, né, com seus filhos sem poder ir para a escola, e elas sem poder dar continuidade a um trabalho. Nós estamos passando pela questão da violência doméstica, que aumentou, tá? A violência da própria criança, porque a criança se vê presa, ela também não tem, por mais que a mãe conscientize, a mãe, ela não tem entendimento que ela não pode brincar mais com seu coleguinha como ela brincava. Então, a gente está procurando fazer uma construção para que a gente venha reduzir esses danos, tá? Então, nós criamos a Casa Verbo, que hoje está aí com 103 comunidades, tá? Em toda São Paulo, trocando saberes, e a gente, no que a gente está arrecadando, é aquele mesmo critério que o movimento sempre usou. Todo benefício que a gente adquirir é dividido com todos aqueles que participam. Então, nós entramos aí em vários editais, né? E nós somos uma das entidades que o Itaú Social deu a oportunidade, e hoje a gente está atendendo 12.500 famílias, tá? Isso o movimento, e que foi criminalizado, e que disseram que a lida era um risco à sociedade. O risco à sociedade é isso que eu faço, fortalecer aos mais vulneráveis e trabalhar com organização e trabalhar em rede, porque um dos pontos que irá nos salvar é a gente largar esse lobby de classes, né? Preto, branco, rico, pobre, e entender que nós somos humanos. Passa por nós a humanidade. Essa é a nossa origem. É esse o reconhecimento. Reconhecer a matriz, a afrodescendência, reconhecer os afros-indígenas, reconhecer que nós temos uma única origem, né? A sexualidade não pode nos separar, cada um faz o que quer, tá? Tem sua autonomia, nós temos o livre-arbítrio, mas a nossa diversidade, e é esse trabalho em rede que nos salva. Nós estamos aí com uma campanha que é o Comitê da Fome, tá? Combate à Fome. Nós temos é só vocês entrarem nas redes sociais da Casa Verbo. Por que Casa Verbo? Nós entendemos que todo o processo que eu e os 19 líderes de movimentos passaram de criminalização
passa por ignorância de setores, tá? O judiciário não conhece a legislação da Secretaria de Habitação, não conhece as legislações do Ministério da Fazenda, não conhece a legislação do próprio TRE e um não conversa com o outro. São poderes separados, tá? Um quer ser mais que o outro, então quem é mais atingido e criminalizado são as famílias que estão em estado de vulnerabilidade, que não têm o certo privilégio de nascer branco, de nascer, muitas vezes, numa classe média, né? E que vem lutando pela sua subsistência e pela sua existência, pelo seu reconhecimento. Porque quando a gente luta para se reconhecer como origem, a gente está lutando justamente pela nossa existência que nos foi tirada. Quando me tiraram o direito de ter na minha certidão de nascimento que eu sou uma mulher de origem quilombola, afrodescendente, coloco uma cor parda, aí é o primeiro martírio, a primeira prisão que me acomete comigo, mulher preta, né, junto com todo o povo brasileiro, né, com sua descendência. E dizer que nós estamos trabalhando, sim, num pacto solidário, porque só a solidariedade é quem vai nos salvar. E com tecnologia social. Chega da gente não ter a compreensão dos nossos direitos e também dos nossos deveres. E o que a gente quer fazer é uma redução de danos, né? Conversar, escutar, porque passa pela questão das mulheres, pela questão da juventude. Nós não podemos mais ficar calados com a necropolítica quando se escolhe qual é o jovem que morre, quando se escolhe qual é a mulher que vai presa, quando um país que investe em prisões e não investe em educação. Então, é por nós, a sociedade civil, que a gente vai começar a romper tudo isso. E, Eugênia, hoje eu tomei mais uma vez uma aula contigo. Tomei mais uma vez. E conte comigo, porque a memória é que é a narrativa, tá? É através da memória que nós iremos ter uma narrativa. E nós não podemos ter desaparecidos. Nós temos, sim, mortos políticos, prisões políticas, e nós temos que reconhecer isso e gritar isso para o mundo inteiro. Inclusive, toda prisão ela é política, porque quando se joga na cadeia a perversidade das prisões preventivas, quantos inocentes passam anos e anos nas cadeias por causa de uma prisão preventiva. Então, todo mundo é um preso político, num país que não investe em educação. É uma política de prender muito e prender mal. É uma política que prende muito e prende mal. Carmen, eu também quero dizer que eu também sempre aprendo muito com você. Segundo o Luiz, você é o maior exemplo de empreendedora social que ele já viu. É uma grande empreendedora social. Você sempre dá uma aula para a gente, tá bom? Estou contente de participar aqui com você. Ô, Carmen, e para poder contribuir, então, pelas redes sociais ou pelo site da Casa Verbo... Está cortando essa live, porque eu preciso escutar vocês. E gostaria de pedir, Eugênia, que nós estamos fazendo agora um fórum, vamos fazer o Fórum das Comunidades no Brasil inteiro, para cada um dizer as suas explicações, para que todos. Eu gostaria de convidar tanto você, Eugênia, como a doutora, para poder vir conosco, né? Dizer o que vocês... Nós não podemos mais viver uma ditadura velada, nem viver as capitanias hereditárias que a gente vive no Brasil. Ainda no tempo dos capitães hereditários. Chamar as encarceradas também. Chamar as encarceradas, vamos juntar para a gente fazer, né, famílias de encarcerados, famílias de desaparecidos, que é para a gente reviver essa memória, porque nós temos que ter narrativa, temos que deixar uma narrativa. Eu vou me despedir de vocês, porque eu estou na estrada, tá? Estou indo para Mariporã, para uma outra reunião, mas eu gostaria, Eugênia, de conversar novamente
aula, e a gente tem que sustentar um aprendizado, a troca dos saberes, para a gente reproduzir para os outros. Só marcar, estou à disposição aqui. Vamos lá, Carmen, estamos juntas. Obrigada, Carmen, obrigada. Muito obrigada, a gente vai continuar. Nossa, eu que agradeço. Obrigada. A gente está em Tá bom, contato. gravem, por favor. Pode deixar. A gente Gravem tá porque é muito você. importante, tá? Tá bom. Eu quero reproduzir, tá? Tchau, Muito gente. obrigada, Tchau. Carmen. A gente vai gravar. Obrigada a vocês. Tchau. Tá, tchau. Eugênia, você vai responder aí essa fala da Margarete, né, que eu achei super importante, e eu queria aproveitar, porque tem a ver com isso que a Margarete falou, aquela cena, né, você que foi, enfim, essa pessoa que conseguiu, de alguma maneira, processar o Brilhante Ustra, né, se não me engano, por crime de ocultação de cadáver, que é um crime imprescritível, né, quer dizer, você conseguiu dar um drible na nossa anistia ampla, geral e irrestrita, né? E conseguiu esse feito, né, de processá-lo, e eu estou retomando isso porque eu acho isso uma coisa muito simbólica, né? Assim, aquela cena do Jair Bolsonaro dedicando, né, o seu voto em favor do impeachment da presidenta Dilma ao Brilhante Ustra, aquilo para mim foi uma ferida, assim, no coração mesmo da nação, e ele não ter saído dali, no mínimo processado, indiciado, enfim, a gente ter continuado aquele baile de péssimo gosto, né, aquele baile hipócrita, horroroso, que todo mundo sabia que aquilo era uma farsa, né? Aquilo foi acho que um dos capítulos mais tenebrosos realmente da história recente do Brasil, e eu não tenho dúvida de que a gente está colhendo as consequências disso, né? Por outro lado, é isso, né? O Brasil é feito de Carmens também, né? Então, pegando um pouco carona na questão que a Margarete deixou, como sair disso? Que força, né, que tem, como diz o Milton Nascimento, né, essa estranha mania de ter fé na vida, quem traz no corpo essa marca, essas mulheres em geral, homens também, claro, mas em geral, quantas mulheres, né, que tem essa marca, né, quantas Marias, quantas Carmens, quantas Clarices, né, no solo do Brasil. Fala um pouquinho para a gente disso, né? Eu acho tão bonito isso, assim, tão simbólico esse trabalho que você faz, né? Que você não, eu brinco que você é a nossa Antígona, né? Você sabe que eu te batizei de Antígona. Você faz questão de enterrar os mortos, assim. Né? As Antígonas, não posso aceitar. As Antígonas são as irmãs dos desaparecidos que fazem. É verdade, é verdade. Não. Ali, ai, gente, eu não tenho ninguém, né, do meu sangue que eu perdi dessa maneira, né? Realmente é para cavar a terra com a mão, né? Como elas fazem. Ai, Ana, olha, Margarete, a sua pergunta, ela, como é que fala, merece aí, né, uma reflexão muito profunda, né? Eu acho que a gente também já deve estar no nosso bloco final. Uhum. Então, eu queria um pouco misturar aqui algumas coisas que eu fiquei pensando em tratar com vocês. Bom, eu acho que, como é que não tem solução, né? Mas você tem alguns caminhos, né? Aí vem aquela história, né? O caminho se faz ao caminhar, né? São esses passos, pequenos passos, né? Os primeiros passos na direção, né, certa. A Carmen é especialista nisso, né, em demonstrar que vale a pena, né, caminhar, né, o que essa mulher caminha, o que essa mulher coloca, né, quanta gente ela tirou da marginalidade. Se você vai na ocupação 9 de julho, você vê ali todo mundo, né, estudando, frequentando, as pessoas fazendo as suas festinhas de aniversário, com seus brigadeirinhos arrumadinhos, assim, sabe? É aquilo que a gente está falando, aquela dignidade que ela está dando, né, essa mínima dignidade que o poder público não deu, né? Então, a gente tem que realmente apoiar esses passos, né, nesse sentido. Eu acho que essa reeducação desse nosso poder judiciário, né, vamos lembrar aí do Martin Luther King, né, eu acho que o pior não é a maldade dos maus, é a omissão dos bons, né. O que mais me choca na área jurídica
não são esses juízes tipo Witzel, esses caras que, assim, Moro, né? É omissão de pessoas que eu conheço, de pessoas que sabem perfeitamente que esse impeachment foi uma farsa e ninguém fez nada, né? Então, eu acho que a gente precisa falar muito com essas pessoas que se omitiram, né? A OAB aqui, né? As associações, essas pessoas precisam ser confrontadas, elas precisam ser trazidas à baila, né? A gente tem que falar com essas pessoas, porque a gente só chegou nisso, não foi porque tinha um Moro, tinha um Dallagnol no MP, sabe? É porque muita gente ficou quieta. Essa omissão, assim, é o que mais me sufoca, é o que mais me faz decepcionar com as pessoas. E também não vamos, né, rotular o Dallagnol, por exemplo. Eu me admirei muito pelo trabalho dele no início, gente. Sabe, quem não quer combate à corrupção? Todo mundo quer. Ninguém é contra você pegar e descobrir esquemas na Lava Jato. Nós somos a favor disso. Agora, fazer desse tipo de coisa uma estratégia para tirar um governo progressista, para você levar um governo corrupto lá para cima, né? Isso é uma coisa absurda. Essas pessoas, né, dizem que são contra a corrupção, mas mesmo depois que todo esquema Aécio veio à tona, se fosse Haddad e Aécio, eles votariam no Aécio, só para não votar no PT, né? E esquecendo das pessoas, tiraram Dilma, uma pessoa irretocável, né, do ponto de vista, né, de moralidade, né, excessivamente, inclusive, né, porque ela, nessa questão aí da ditadura, eu acho que ela não quis se colocar mais a favor da causa dos desaparecidos, para que não dissesse que ela estava atuando em causa própria, né? Então ela quis, assim, defender a governabilidade acima de tudo, acima até daquilo que ela acreditava, né? E aí ela simplesmente cai dessa maneira e a gente, né, fica assistindo, né, como nós vimos no filme, né, Democracia em Vertigem, né? A gente fica assistindo atônito, né? Porque realmente é uma vertigem, você vai vendo aquela votação, aquela coisa e a omissão, né? A omissão é uma coisa que eu espero, né? Horrível, né? Acontecer isso, uma pandemia, um Bolsonaro na presidência, né? Felizmente hoje a gente está ouvindo Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Celso de Mello, com discursos verdadeiramente garantistas, legalistas, constitucionais, essas pessoas que apoiaram o golpe da Dilma, né? Eu não tenho a menor simpatia pelo que eles fizeram, porque, para mim, a maior responsabilidade de tudo que aconteceu foi do Supremo. O Supremo foi provocado a falar sobre a legalidade ou não do golpe, falou, não, isso não é comigo. Agora ele está falando que é com ele. Agora está falando que é com ele. Não, peraí, vai atingir o Supremo. Ah, você esperou jogarem bomba em cima do Supremo para falar que agora é com vocês, né? Mas pelo menos estão falando, então precisou acontecer essa hecatombe, né? Para que os silenciosos, opa, acorda, vai acontecer alguma coisa, a gente precisa tomar uma providência, né? Então eu acho que a gente ainda vai ter aí, precisou chegar nesse fundo de poço, né? Espero que não piore, né? Mas a coisa ainda está tão terrível para acordarem. Eu acho, sim, que essa crise medonha que está acontecendo, ela pode ter um efeito tipo Segunda Guerra, né? A gente teve no século XX a explosão das declarações de direitos humanos depois das atrocidades da Primeira e da Segunda Guerra. Né? O mundo falou, peraí, a gente é civilização, a gente não pode pactuar com essas coisas. Então, vieram declaração de direitos humanos, contra a discriminação, contra a tortura, vieram tudo, né? 40 anos, né, de 50 até 90, anos 2000, 40, 50 anos de declarações de direitos humanos, mas não fizeram o serviço completo, né, da principiologia, da memória, da verdade, né? E o que aconteceu? Essa toda, como é que o pessoal falava, né, politicamente correto, foi enchendo o saco daquelas pessoas que detestavam, que não podiam mais contar piadinha de negro, né? Então começaram a ficar bravos. Ai, politicamente correto, é politicamente correto. Começou ali, sabe, essa coisa aí de falar, peraí, eu não quero mais respeitar o direito do outro. Isso aí foi ganhando
à medida que também as medidas de memória, de verdade, os direitos humanos, o beijo gay, a coisa foi também explodindo do lado dos direitos humanos, do direito da igualdade nos anos 2000, né? Explodiu realmente. Nós tivemos aí um salto de igualdade, nós caminhamos efetivamente, graças a essas convenções. O meu trabalho sempre na academia, eu não sou uma acadêmica, mas eu tive meu período também, sempre foi analisar os avanços, né, o princípio da igualdade à luz das convenções internacionais. Né? Então, a gente vê o quanto as convenções internacionais é que trazem luz para tudo, na área de deficiência, né, Ana Laura? A legislação brasileira sempre foi muito... parecia boa, mas ela sempre trazia uma virgulazinha que tirava o dinheiro com a outra, o direito com a outra mão. Né? Aí eu trazia as convenções para falar muito antes de ter a Convenção de Pessoa com Deficiência, inclusive antes de ter a Convenção de Pessoa com Deficiência. E aí veio depois a Convenção de Pessoa com Deficiência. Nossa, 2006, aí foi a gota d'água. Nossa, agora até deficiente, né? Vai ter direito à escola, né? Então a gente vê que, eu acho que toda essa explosão de direitos humanos, essa normatização e a defesa, e parecia um caminho sem volta. Gente, eu nunca pensei que tivesse volta, sabe? Nunca pensei. E parecia um caminho sem volta. E aí você vê essa coisa, estoura a mídia social, estoura essa narrativa, essas pessoas ganham força de novo. Né? A Cambridge Analytics ali, ela diz que o Trump ganhou nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil e etc. Por quê? Porque eles identificaram que na explosão da rede social, o que veio à tona não foram as pessoas de pensamento pela igualdade, foi o pensamento do ódio. Foi aquele que odeia o politicamente. Então, foram essas pessoas que estavam aqui sufocadas por esses 30, 40 anos. Então, eu acho que a gente está vivendo essa explosão aí dessas pessoas que se sentiram comprimidas demais, né, pelos direitos à igualdade. Eu acho que isso não vai assim ser muito longo, né? E eu acho que essa coisa horrível que apareceu, né, porque para mim é um monstro, eu não consigo olhar assim. Uma pessoa da minha família que vai na igreja, né, votando no Bolsonaro. Eu não consigo, né, assimilar uma coisa dessa. Essas pessoas que eu acho que caíram nisso, eu acho que eles ainda vão ver, como na ditadura, também aconteceu isso na ditadura. O Brasil apoiou a ditadura. O Brasil ficou bem com a ditadura. Mas quando as barbáries vieram à tona, as torturas, o sangue ali escorreu, essas pessoas falaram, não, peraí, não é bem isso que eu queria também, não. Né? Então, eu acho que essas pessoas ainda vão acordar, mas para isso, para que elas acordem, a gente não pode parar de falar, a gente não pode parar de se movimentar, né? De dar os passos. Né? Acho que esse passo aqui é muito importante. Acho que, no caso da Carmen, né, tem todo esse apoio. E na área jurídica, né, vou apelar aqui para a Margarete, aqui, né, a OAB tem um papel hoje fundamental. A gente não tem como contar hoje, né, com o Ministério Público Federal, por exemplo. Os Ministérios Públicos Estaduais, existe uma pulverização muito grande, a gente não sabe exatamente, né, como atuar, quais as instituições. Então, eu ainda estou muito assim. Agora, eu acho que na OAB, nas organizações da sociedade civil, né, Ana Laura, eu acho que aí também tem que fazer. E aí vocês, né, são boas de identificar. E um ponto que eu queria ter trazido, mas eu acho que vai ter que ficar para uma outra live aí. Eu acho que vamos deixar para isso. Eu queria falar um pouco dos homens. Porque realmente, assim, eu acho que a gente discute muito o papel da mulher, a gente já sabe que a mulher, ela aprendeu realmente a ser muito forte, a se superar, a buscar caminhos, né? Nós estamos aqui 3 mulheres, né, que podem ou não ter um parceiro, mas a gente vive sem seus parceiros, né? A gente tem a nossa vida, tem a nossa independência, a Carmen, né? Hoje eu vejo sobrinhas, pessoas, né, tão jovens, né? Mulheres cuidando de mulheres, né? Porque você vê que às vezes os homens vão embora, né? Mulheres cuidando de mulheres e vão ser mulheres fortes, né? E esses homens, né?
E esses homens é isso, é o presidente, como é que fala? É o gabinete do Bolsonaro, né? Que acontece, né, com os homens? Mesmo homens que são assim sensíveis, não, eu amo meu marido, viu? Ele é maravilhoso, né? Mas eu acho que a gente tem que discutir essa coisa do homem, porque mesmo, por exemplo, ativista de direitos humanos, que eu vejo às vezes na internet, assim, eles falam umas coisas, umas piadas, né? E aí, né, veio uma menina nova até, ela falou assim: olha, a esquerda tá cheia de esquerdomacho, que faz piadinha. É macho palestrinha, eu adoro isso, macho palestrinha. Macho palestrinha de esquerda ainda, né? Macho palestrinha é demais. Né? Eu não sei realmente, porque eu nem teria coragem de chegar para esses, né, colegas e tudo, né, e tratar disso. Mas eu ainda queria ter, não sei como é que vocês querem encaminhar, a gente pode falar, mas eu acho que, assim, se a gente for falar no maior desafio nos direitos humanos hoje, a gente tem todos esses que nós falamos, mas eu acho que o maior desafio ainda é a questão da igualdade de homem e mulher, do respeito homem e mulher, e não é, eu nem sei se é só uma questão de respeito, mas talvez de entendimento, talvez a gente precise entender mais os homens, né? Não sei, talvez a gente... Tem uma fala da Fernanda Montenegro que eu acho até machista, mas ela fala, a gente precisa entender bem os homens para viver com eles, né? Eu não tenho paciência para essa vida mais, não, só se for na próxima, né? Se eu já desisti. Precisa viver junto, mas a gente tem que conviver, né? Sim. Estamos trabalhando nos mesmos espaços. Eles Sim. ainda são a maioria nos órgãos de Sabe que eu poder. tenho uma amiga negra que ela fala o seguinte, que ela não vai explicar para os brancos o que é racismo, que ela costuma, ela tem uma lista de livros que ela pega e entrega, ó, vai estudar, vai ler um pouquinho, eu acho que a gente tem que fazer isso com os homens também, ó, material tem, vocês são inteligentes, ainda mais os de esquerda, né, nossos companheiros de esquerda, progressistas, explicar para um cara desse que ele não pode fazer uma palestra só com homem branco, que assim ele não está colocando em prática aquilo que ele, né, que ele defende, explicar para esse homem que é importante ter cota racial, ter cota de mulheres no parlamento, explicar para esses homens, né? Não, e que é na prática, né? Que não adianta você ter um discurso legal e bonito, mas na hora de que você, na sua vida, estiver agindo, né? Então, assim, explicar para esse homem que não é só a mulher que vai lavar a louça, que vai cuidar dos filhos. Tá bom, você pode ser um super revolucionário. Eu tenho um amigo que uma vez falou assim para mim: você está me chamando de machista, fique sabendo que eu lutei contra a ditadura. Hã? E tipo, não tem nada a ver uma coisa com... Que pena, né? Você deveria saber, né? Quer dizer, eu acho também, Eugênia, acho que a igualdade de gênero e de raça, hoje, é essencial essa discussão na esquerda. Eu acho que, principalmente na esquerda, que os de direita, eu acho que a gente não vai recuperar agora, né? Vamos deixar isso para os mais jovens. Mas eu acho que no campo da esquerda, os homens entenderem que a discussão de classe está junta com a discussão de raça e de gênero, isso é essencial e é básico, né? A Angela Davis está aí e a gente dá para vencer. Eu não sei se eu faria essa dicotomia da direita e da esquerda. Eu sou sempre assim na coisa da principiologia e eu juro, eu cresci achando que tinha acabado essa coisa de direita e esquerda. Ah, não acabou não. Não acabou não. Eu falo que os da direita a gente não recupera, porque eu acho que, quando eu falo de direita, eu falo das pessoas conservadoras, essas não acreditam na igualdade mesmo, né? Essas querem a manutenção do sistema patriarcal. Eu falo daqueles que defendem a igualdade como princípio, né? Então... Que votou no Bolsonaro e que lava a louça todo dia e que faz o café para a esposa e leva na cama. Ai, que fofo. Não, fofo não, porque eu não queria. Não, realmente, assim, eu não sei. Eu acho que a coisa é tão enraizada, né? A coisa da diferença do homem e da mulher é tão enraizada que é estrutural, eu não sei né? mais se ela se confunde com essa questão política. Eu realmente não sei. Vamos deixar para a Ana Laura, né, estudar essas coisas, mas eu acho que assim precisamos pensar muito nessa coisa do o que nos leva, né, a ter uma democracia efetiva, a direitos humanos realmente, né, enquanto a gente vive, né, num mundo em que tem essa
tamanha desigualdade, né? a desconsideração, salário menor, né? Enfim. Eu acho que tem uma questão, é muito interessante isso mesmo, né? Porque as pessoas tendem a moralizar o debate, né? Achar que eu não sou machista, os homens falam muito isso, eu não sou machista, como se fosse uma questão como se tivesse escolha, né? Assim. Isso, como se não fosse estrutural, né? Eu não acho que mulher é inferior, eu não acho que mulher tem que ficar em casa, então eu não sou machista, né? Como se ele não se desse conta de que todos nós estamos inseridos num sistema, né, numa estrutura, e que se nós não nos esforçarmos deliberadamente para quebrar esses paradigmas, se a gente deixar no piloto automático, o piloto automático vai reproduzir. É de privilégio, ponto. É isso. Né? Então, é muito forte isso, né? Eu acho que é um tema para a gente debater mesmo numa próxima. Já está convidada, Eugênia, já está convidadíssima. Tem que se disponha. Já está convidada. É o seguinte. Exatamente. Eugênia, a gente sempre coloca uma música aqui hoje, porque essa semana foi tão corrida para a gente que a gente tinha esquecido até, né, Margarete, de falar disso. Mas assim, ao longo da live, ouvindo a Carmen e a Eugênia, eu fui ficando muito emocionada e me veio o samba enredo da Mangueira, não desse ano, do ano passado, de 2019. Eu queria colocar para a gente ouvir, para a gente se despedir. Eu e a Ana, a gente tem alguma coisa assim que a gente não sabe exatamente. Mas que delícia, né? Porque, tipo, Eugênia e Ana entrou assim, né? E eu fico aqui babando, né? Eu babo. Quando falava da escravidão, da escola, da Lei Áurea, e foi você que falou, né? O que ensinaram para a gente da Lei Áurea, se eu tivesse tempo, eu tinha pensado, falei, nossa, o samba enredo da Mangueira ensinou mais sobre perfeito. A abolição do que a nossa escola. Eu vou colocar aqui pra gente, tá bom? Coloca aí. Já vamos chamar para a semana que vem. Nós vamos falar de mulheres na política. Semana que vem, turma, mulheres na política. Nós vamos receber duas pessoas, assim, duas mulheres incríveis da política, que vai contar para a gente o que é ser mulher na política no Brasil, que é a Luciana Boatê, do Rio de Janeiro. Ela é deputada federal suplente, foi candidata a vice-prefeita da chapa do Freixo, lá no Rio, e é uma grande feminista, professora da Federal do Rio de Janeiro, e a Beth Saão, que é deputada estadual aqui em São Paulo, e já foi prefeita de Catanduva, e que também tem toda a experiência do que é ser mulher na política nesse Brasil, que não é mole não, né? Vou agendar. Eugênia, obrigada. Muito obrigada para a Carmen, para a Eugênia. Eu vou colocar o samba enredo da Mangueira, hein, gente? Já que a gente não pode tomar cerveja no boteco, não vamos tomar ainda. Desobedeçam o governo, não é para ir para o boteco ainda, mas vamos ouvir o samba. Tá dando ouvindo, não? Não? Peraí. Peraí, então, eu vou colocar aqui no celular, porque senão não vai pegar. Espera só um pouquinho. Eu faço questão, viu? Pode esperar aí que eu vou colocar o samba enredo da Mangueira. Peraí, vou colocar aqui no Spotify, que daí dá. E tem as duas gravações, né? Acho que tem uma oficial e tem uma que é uma moça que canta sozinha. É essa daí que eu tô querendo colocar. Ai, né? Nossa, é uma oração, né? Essa música. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Deixa eu colocar, vou colocar no meu celular, porque daí é mais fácil. História de contar a história que não foi contada, né? Exatamente, a história que a história não conta, né? Inclusive da própria Marielle, né, gente? É a história que não querem contar, né? Quem mandou matar a Marielle, né, gente? Vamos continuar perguntando, né? Peraí, você está falando Mangueira, tem o da Tuiuti também, né? Também tem também. Tem o da Maria Marielles Malês? É esse. Esse é da Mangueira. O que fala da escravidão, eu acho que é o da Tuiuti, sabia? Mas enfim. Esse fala também.
Vou fechar o meu. Fechar o meu. Posso passar um pouquinho? O Luiz tem entrevistas com especialistas em Luzia Marim, né? Luzia Marim, que era a mãe do nosso causídico negro, né? Como é que é o nome? Luiz Gama, né? Fantástico. Ana, tenho esse hino da Mangueira e o da Tuiuti também do ano anterior, que fala na escravidão. Posso colocar 2 minutinhos só? Claro, pode, bota aí. Estão ouvindo? Sim. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mão. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Liberte o cativeiro social. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mão. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Olha, é tudo da escravidão. Foi dessa que eu lembrei, Ana. Não, mas as duas são complementares. Lindas. Ele fala quando ele foi libertado.
um prato de feijão com arroz. Hoje a escravidão é essa. É. Não vi no estado não, Canavés. Agora a gente fala da Lei Áurea. Dona Luciana. A Lei Áurea, ele assistiu atordoado contra a maldade cruel. Quer dizer, a bondade cruel. A Lei Áurea foi a bondade cruel. Sim. Ai, não, é demais. Não, É demais isso, né? Demais. Maravilhoso. Demais. a coisa da escravidão, né? É a história que a gente não contou, né? Mais uma. Você... Gente... É isso aí, gente. Abemos carnaval. Sim. Beijo. Beijo, gente. Tchau, queridas. Bom Beijo, sábado muito obrigada, viu? Bom sábado, bom fim de semana para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.